Quero saudar a Igreja do Senhor Jesus com a paz do Senhor. Queremos nesta gravação, trazer um assunto aqui a respeito do perigo que há na faculdade teológica. Estamos diante de uma época final da história cristã e precisamos estarmos alerta sobre os perigos que haveria nos últimos dias. E nós temos aqui como base para a leitura deste tema Lucas capítulo 9, versículo 26. Lucas 9, 26 nos vai dizer assim: porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. E em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. Temos aqui esta base dizendo que qualquer que de Jesus e das suas palavras se envergonharem, a Bíblia vai nos dizer no versículo 26, vai dizer assim: porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Estamos numa época que está proibido de se falar a Bíblia. Está proibido de se pregar a palavra de Deus. Está proibido de se anunciar a doutrina verdadeira. Hoje, para ser aceito, é preciso tomar cuidado com as palavras que vão ser ditas, com base nas Escrituras, para que o ministério não venha reprovar, não venha proibir, não venha se chocar com o presidente ou com o pastor local. É preciso tomar cuidado no que se fala hoje para a igreja. Existem mensagens que foram proibidas de serem faladas. E quem está por trás disso? A Bíblia vai nos dizer no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 18, que muitos se tornaram anticristos, são inimigos de Cristo. E nós estamos vivendo esta época que não se pode falar. Nas faculdades teológicas, ela tem uma forma muito ágil para distorcer a palavra de Deus. E para isto a Bíblia nos aconselha. Temos aqui no livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 em diante, vai dizer assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresia de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Falsos doutores. Onde se pode encontrar os falsos doutores? No livro de Efésios, capítulo 4, nós encontramos aqui, a partir do versículo 11, dizendo assim: e ele mesmo deu um para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes,
levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Nós vemos que muitos homens irão trazer falsas doutrinas, falsos ensinamentos, distorcendo a verdade. E é o que nós lemos aqui em 2 Pedro. Muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Muitos entraram nas faculdades teológicas. Queremos dizer aqui que a maior parte dos professores das faculdades, sabemos que em todo lugar se há o verdadeiro e o falso. Existe o verdadeiro pastor, existe o falso pastor. Existe o verdadeiro profeta, existe o falso profeta. Existe o verdadeiro milagre, existe o falso milagre. Então, não podemos generalizar todos como falsos doutores. Mas todo cuidado é pouco. Tudo aquilo que ultrapassa o que a Bíblia diz é mentira. Nada é verdade a qual não se encontre fundamento na palavra de Deus. E nós encontramos nas faculdades teológicas historiadores, arqueólogos, pesquisadores, para querer provar pela ciência, pela lógica, querem algo concreto para se provar o que está escrito na Bíblia e ultrapassam as explicações da palavra de Deus, fugindo da essência da palavra, fugindo da revelação que o Espírito Santo ele dá para o crente, através do dom da sabedoria, o dom da ciência. Deus ele revela a profundidade da sua palavra para aqueles que ele escolheu para fazer a sua obra. Jesus chamou, como nós lemos aqui em Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 11, dizendo que Jesus mesmo ele chamou muitos, uns para serem doutores, outros para serem pastores, outros para profetas, mas estes doutores, eles precisam da direção do Espírito Santo. Vai nos dizer a palavra de Deus no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 6, vai dizer assim: todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então nós temos aqui uma certeza que o Espírito Santo ele dá o dom para quem ele escolheu, como vai dizer aqui na Bíblia, na palavra de Deus. Vai dizer em 1 Coríntios 12, versículo 7, vai dizer que ele dá o dom a quem ele quer. 1 Coríntios 12, 7 diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro,
a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. É o Espírito Santo que chama a pessoa para ser doutor, para ser pastor, para ser mestre. Mas é lamentável dizer que as faculdades teológicas, elas não aceitam a revelação do Espírito Santo. Elas querem provas, elas querem a ciência, querem psicologia, querem estudos, bases, arqueologia, descobertas, querem provas concretas, não creem por fé, eles querem crer por vista. E o que nós dizemos aqui, onde nós lemos em 2 Pedro capítulo 2, dizendo que muitos se deixarão levar pelas suas heresias de perdição, negando a verdade do Evangelho. Hoje, cada teólogo tem uma visão, cada professor ensina uma explicação, cada igreja tem uma doutrina, cada ministério tem um costume, tem alguém errado neste meio. A Bíblia, ela é única, a doutrina é única, a verdade é só uma. O Espírito Santo é só um. O Espírito Santo não traz duas doutrinas. O Espírito Santo não traz dois pontos de vista. O Espírito Santo, ele esclarece a palavra de Deus de uma forma única. Mas cada teólogo, um quer mostrar maior conhecimento que o outro, maior descoberta que o outro. São psicólogos, são pesquisadores. Eles querem mostrar para o povo uma novidade. São curiosos. No livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29, vai dizer que Deus fez o homem perfeito, mas o homem buscou muitas inovações. Então o homem não se conforma com o que está escrito na palavra de Deus, que nós temos fundamento para dizer que a palavra de Deus é inspirada por Deus. A palavra de Deus é a verdade. Não pode aumentar nem pode diminuir. É o que nós vamos ver aqui nesse estudo do que está escrito. Mas muitos estão dizendo que os antigos estavam errados. Os antigos eram sem estudos. Eles estão desconsiderando a revelação dada pelo Espírito Santo. Se acham doutores, se acham renomados. Mas aqui a Bíblia vai dizer, em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 7, vai dizer o seguinte. Do versículo 6 vai dizer assim: do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei, não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Eles não entendem nem o que dizem, nem o que afirmam. Porque um quer dizer que o outro está errado. Um quer trazer uma nova tese. Então ele não sabe o que afirma, não tem uma concordância. Então sabe o que falta? Falta o Espírito de Deus para revelar a verdade, a qual é revelada, é esclarecido, mas muitos não aceitam. Então, nós vemos aqui que aquele que tiver vergonha de Cristo e da sua palavra, como assim? Muitos nas igrejas não podem pregar a Bíblia na revelação do Espírito Santo. Tem que pregar a linguagem que aprendeu na faculdade. Tem que ser um doutor, e muitos dizem que agora que descobriram a verdade, porque tinham aprendido errado. Agora estão aprendendo com homens. Estão aprendendo agora com os mestres das faculdades. E é lamentável dizer que nas faculdades qualquer um pode ser professor de teologia. Tem espíritas dando aula para crente, tem padre dando aula para crente, tem não crente dando aula para crente, aula para pastores. Como vai dar aula se não tem o Espírito de Deus para se falar de Bíblia? Ele diz que não pode espiritualizar as coisas. Chega numa faculdade, sabe o que eles dizem? Eu vou desconstruir tudo que foi construído em sua mente. O inimigo está se revelando. E muitos aceitam, se submetem. Muitos dizem que a Bíblia está errada. Eles são ousados para desfazer
da palavra de Deus. Como diz aqui na Bíblia, no livro de 2 Pedro, vamos ver o que é que diz aqui. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3. Olha o que a Bíblia diz aqui para nós tomarmos cuidado. Fala assim: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo a sua própria concupiscência, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. Então viria nos últimos dias escarnecedores. Escarnecedores da palavra de Deus. Aqui no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, vai dizer assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, aparência de crente, aparência de pastor, aparência de doutor, aparência de mestre da igreja, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. É isto que nós temos para trazer neste tema sobre o perigo na faculdade teológica. O perigo na teologia. Estão trazendo coisas extra-bíblicas, antibíblicas, e estão afirmando e exigindo que os alunos da faculdade, que hoje o ministério exige, que se faça teologia. A teologia bíblica é uma coisa, agora a falsa teologia, como nos fala no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 6, 7 em diante, vai dizer que muitos, eles entraram no nosso meio para mudar aquilo que nós aprendemos. Diz assim, Gálatas capítulo 1, versículo 6: maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, sem valor. Então, tudo isto nós encontramos dentro das faculdades teológicas. E muitos têm vergonha de Cristo e da sua palavra, porque eles não querem pregar o que eles viram na Bíblia. Tem vergonha, sabe de quê? Se intimidam, se recuam, com medo do pastor, com medo do ministério, com medo de ser rejeitado. Não se pode pregar mais a palavra de Deus, a verdade do Evangelho. Raramente se encontra um homem de Deus que ainda se prega, mas a maioria se perdeu. Dentro das escolas dominicais, as revistas, só vem falando de teologia, falando do grego, do original. Meu amigo, nós não precisamos do grego, não precisamos do hebraico, não precisamos do aramaico, não precisamos do latim, não precisamos de Calvino, não precisamos de Armínio. Sabe o que nós precisamos? Da palavra de Deus e do Espírito Santo para nos ensinar a verdade e nos revelar. Calvino não está na Bíblia, Armínio também não está na Bíblia, mas o que eles disseram é o que muitos têm acreditado. Acredito no que Paulo disse, que está escrito, no que Pedro disse. Acreditamos no que está escrito, no que Jesus falou, os apóstolos que ensinaram. Acredito no livro de João, que João escreveu, que Lucas escreveu, que Marcos escreveu, que Mateus escreveu. Não vimos Calvino nem Armínio na palavra de Deus. Muitos hoje historiadores renomados, o Flávio Joséfo,
que é tão comentado, tão acreditado, segundo dizem que nem cristão ele era. Era um pesquisador. Por isso que quer trazer explicações de tudo. Está sabendo demais. Mais do que o Espírito Santo. Muitos deixam a revelação dada pelo Espírito Santo, porque o ministério exige que se fale o que o Armínio prega, o que Calvino prega. Nós devemos descartar tudo isto. Dizer como Paulo considerou o conhecimento que ele alcançou pelos homens como esterco, como fezes, algo sem valor, insignificante para conhecer a Cristo, para ter a revelação de Cristo. Paulo diz que o que ele aprendeu, não aprendeu com homem nenhum, aprendeu diretamente com Jesus. Foi o Espírito Santo que revelou a Paulo. E é este mesmo Espírito que quer ensinar para a igreja, mas muitos estão deixando o Espírito Santo, deixando a Bíblia e indo para as faculdades, aprender de uma forma completa, aprender melhor, aprender com doutores, às vezes prostitutos, feiticeiros, viciados. Quer ensinar a palavra de Deus para a igreja. E muitos estão se deixando levar pelas suas heresias, falsos ensinamentos, distorcendo tudo. O pior é que estes obreiros que vão fazer faculdade teológica, eles são envenenados lá, intoxicados lá, e saem de lá aprovado pelo ministério para dirigir congregações. Traz o seu veneno e joga na igreja. Quando um pregador da palavra de Deus, um cristão comprometido com as escrituras e submisso à voz do Espírito Santo, ele vai falar algo, ele é reprovado, é combatido, é rejeitado, é criticado. O próprio pastor reprova ele. Não são todos pastores, mas a maioria deles querem que pregue o que se aprendeu na faculdade, deixou o entendimento da palavra e foi aprender com homens, doutores. Hoje qualquer um pode ser doutor, pode ser renomado. Se tiver um nome na mídia, esse é o verdadeiro. Mas procure base no que ele diz nas Escrituras, está fora. Querem revelar e trazer histórias que não tem sentido. Querem dizer que o galo que cantou 3 vezes antes de Pedro negar era um soldado com a corneta. Não vi isso na Bíblia. Para mim é mentira. Não está escrito, é mentira. A verdade está escrito. João 17:17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus não precisa nada mais do que a Bíblia. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, digna de toda aceitação. Quem se envergonha desta palavra, como está escrito, e se submete às heresias das faculdades, e tem vergonha de pregar o que o Espírito Santo revela, tem vergonha de pregar o que está escrito, tem vergonha de pregar a doutrina de Cristo, a doutrina dos apóstolos, sabe o que Jesus diz? Eu me envergonharei dele diante do meu Pai naquele grande dia. Tem vergonha de pregar a palavra? Prefere ser aceito pelos homens, como diz Romanos, capítulo 1, versículo 25. Olha o que está escrito aqui, para aqueles que querem crescer no ministério, ser honrado pelos homens. Diz assim: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Serve ao homem, serve ao pastor presidente. Negam Cristo porque o pastor presidente consagra, o pastor presidente dá posição de honra, o pastor presidente coloca na escala, se falar a língua dele, se submeter a ele, se quiser ser consagrado pelo ministério, tem que seguir a norma do ministério. Ministério fazendo segundo casamento de obreiros, pastores se divorciando e casando de novo, membros
deixando a esposa e casando de novo e o ministério aceitando. Onde tem fundamento bíblico para isso? O pastor que faz o segundo casamento de um crente que não é viúvo, ele é um herege, ele é um falso pastor, é mentiroso, filho do diabo, é o que a Bíblia diz. Quer fazer o que o diabo manda, quer fazer o que a carne deseja. Aprova o segundo casamento. A Bíblia diz no livro de Lucas 16:18, se o homem deixar sua mulher e casar com outra, adultera. Jesus falou que por motivo de adultério pode divorciar, mas casar de novo não. Se casar de novo adultério, alguém diz que pode, mas não tem referência bíblica para acreditar no que está dizendo. Não sabe o que dizem e não sabe o que afirmam. Acham, criam suas próprias doutrinas. Cada igreja tem uma doutrina, esquecendo a verdade do Evangelho de Cristo. Jesus vai se envergonhar diante do Pai daqueles que negam a palavra, daqueles que preferem servir ao pastor presidente, ao pastor local. São bajuladores interesseiros de posição de cargo dentro da igreja. Acha que ter posição dentro da igreja é ser celebridade, ter poder no púlpito para decidir algumas coisas, opinar em reuniões, ser honrado pelo ministério. Acha que isso aí é ser celebridade. Se corromper diante dos olhos de Deus para ser aceito pelo ministério, sabe o que significa isso? Apostasia. Negar o evangelho da verdade. Preferir amizades. Sabe o que muitos obreiros fazem? Que Jesus tirou do mundo do pecado. Jesus investiu, deu o dom, chamou para o ministério. Cederam à pressão das faculdades e dos ministérios, dos pastores presidentes, das proibições dos assuntos. A Bíblia nos mostra aqui que quiseram até proibir Jesus falar. O próprio Cristo foi perseguido. Os apóstolos foram chicoteados, foram presos, proibidos de pregar a palavra de Cristo, o Evangelho de Cristo. Mas no livro de Atos, tem aqui uma revelação aqui da palavra de Deus sobre a opressão do ministério. Olha o que os discípulos disseram. 4:19 de Atos e o 20 fala assim: respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais. Mas eles ameaçaram mais. E não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Então, muitos cederam, se calaram, se submeteram aos falsos líderes para ser aceitos, para serem honrados. Proíbe o obreiro de Cristo e muitos têm se calado, muitos têm mudado a mensagem. Não se prega mais porque está proibido. No livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, vai dizer que muitos não suportarão a sã doutrina e amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias carnalidades, seus próprios desejos carnais. Nós estamos vivendo uma época que a igreja só pode pregar as 8 verdades. Se tivesse somente 10 verdades na Bíblia, eles só pregam 8. As 2 verdades, santidade e compromisso com a palavra, eles tiraram esta mensagem. Até nos cultos de Santa Ceia, eles tiraram aquela mensagem que fala da cruz.
mensagem do sangue de Cristo. Hoje a mensagem de Santa Ceia é outra mensagem. É outra mensagem. Proibiram. Mudaram. Os falsos mestres estão infiltrados. Os falsos mestres estão infiltrados no nosso meio. Mas Paulo nos deixou aqui em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, dizendo assim: os que querem seguir a Cristo com fidelidade sofrerão perseguição. Se você que me assiste puder ler o livro de 2 Timóteo, leia ele. Todo o livro de 2 Timóteo, para você ver o que passa o verdadeiro, as perseguições, as opressões que passam aqueles que querem servir a Cristo com verdade. Vamos ler aqui em Apocalipse 22, versículo 18. Olha o que está escrito aqui para aqueles que negam o que está escrito e pregam o que querem. Diz assim: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre eles as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Quem aumentar ou diminuir alguma coisa da palavra de Deus, Deus tirará o direito dele de entrar no reino do céu. Não pode aumentar, nem pode diminuir. Muitos foram degolados por causa da palavra. Muitos foram mortos por causa da palavra. Apocalipse 20, versículo 4. Apocalipse 6, versículo 9. Apocalipse 3, versículo 8. Diz assim, ó: não negaste a minha palavra. Não tiveste vergonha de mim. Foi fiel. Não negaste o meu nome. Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Mas para aqueles que negam o nome de Cristo e negam a palavra de Cristo, não tem parte no reino de Deus. João, na ilha de Patmos, estava lá sendo castigado por causa do testemunho da palavra. Pregar esta palavra como ela está escrita não é para todo mundo, não. Tem muitos covardes, medrosos e infiéis. Se entregam, se corrompem por interesse, por renda, por salário, por posição de honra, por amizade com o presidente, amizade com renomados. Muitos se entregam à corrupção no meio de uma liderança corrompida. Mas João foi lançado na ilha de Patmos, sabe por quê? Pelo testemunho da palavra. Não é todo mundo, não. Esta palavra aqui tem peso.